Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Aqui na região do Pará está fazendo chuva, né? Que é uma região que tem bastante período chuvoso. Quero pedir que antes de terminar o vídeo você deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, no Face, né? Compartilhe aí no status do, do seu Zap, né? Aí as pessoas vão e assistem um vídeo, se interessam, e assim você me ajuda a chegar aos 1.000 inscritos até o final do ano. Gente, será que a gente consegue? Né? Muito bem. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre o Ruach. Né? Ruach, ou na língua sumeriana, Ruach. Né? Esse termo, como eu expliquei no outro vídeo, é geralmente designado como espírito. No entanto, assim que a Bíblia foi traduzida para o grego, isto é, a Septuaginta, o termo passou a ter uma outra conotação. Portanto, todas as vezes que a gente vai ler um texto bíblico, é preciso a gente entender que a Bíblia foi escrita num período em que não havia vogais. Os sinais vocálicos só foram colocados muito tempo depois de Jesus, inclusive, tá? Pelos maçoretas. Ok? Então, antes, elas só existiam consoantes. Então, teve o paleo-hebraico, o proto-hebraico, tá? Até chegar ao estágio do hebraico moderno. Tá? Então, teve o hebraico antigo, até que chegou o hebraico, tá, de hoje. O hebraico de hoje, que é exatamente esse aqui, ó. Esse bem aqui. Ok? Onde está meu dedo aqui, ó. São as letras hebraicas. Ok? Fora isso, é preciso ter essa compreensão. Tá? É preciso olhar as questões semânticas, filológicas. Ok? É preciso ter uma visão acadêmica e literal. Porque essa questão de fazer leitura mistagógica, leitura espiritualista, leitura esotérica, isso vai na cabeça de cada um, mas saiba que muitas vezes essas leituras tendem a fazer deturpações do sentido. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Ok? Então vamos lá. Eu quero primeiro explicar isso aqui para vocês. Ó. Tá? Ruach, tá? Ela tem algumas simbologias. Primeira simbologia é a cabeça de homem. Tá? Se chama isso aqui. Ó. É a pictografia. Tá? A pictografia. Ou a criptografia. Tá? Com que é escrito. Então, portanto, assim, você não vai ver nos documentos sumérios letras como aqui, ó. Tá? Você vai ver este tipo de escrita. Então, isso aqui indica cabeça de homem, significa começo, topo, primeiro. Ok? Isso aqui quer dizer presilha, prega, significa adicionar, unir, ajuntar.
Olha só o significado de cada tá? Letra ou pitografia, criptografia, né? Vamos lá chamar assim. Esse aqui parece uma escada, né? Mas é parede, muro, significa lado de fora, dividir, metade, né? Separação. E no sumério, eles, olha só como eles, Ru, eles desenhavam assim, ó, ok? E A era água, aqui. Então você vê que tem um pássaro, nitidamente, tá? Se você olhar, é um pássaro, porque a gente percebe que aqui tem a cabeça como se um pássaro estivesse planando ou descendo, né? Mas ao mesmo tempo você compara com uma nave, tá? Que está passando sobre a água, que está pousando sobre a água, tá? Portanto, esse símbolo aqui é Ru e este símbolo aqui é A, tá? Aqui o hebraico e aqui o sumério, tá? Presta atenção nisso aqui, muito importante isso aqui, tá? Aí você vai me dizer assim, bem, se os textos bíblicos mostram exatamente essa situação, então é importante a gente compreender que a leitura literal da Bíblia é a primeira leitura. Inclusive, a própria Igreja Católica diz que o sentido primeiro das Escrituras é o sentido literal. O problema é que, quando é conveniente, eles lêem literal. Quando não é conveniente, eles não lêem literal, eles lêem simbolicamente. Então, quando Jesus disse, isto é meu corpo, aí eles dizem é literal. Os evangélicos dizem não, isso é simbólico. Ok? Então Jesus disse, isto é meu corpo para o pão. Isto é meu sangue. Né? Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue viverá eternamente. Literal. Aí a Igreja Católica diz é literal. Os protestantes dizem não, é simbólico. Aí os místicos e os esotéricos vêm e dizem não, isso aí é esotérico, era uma simbologia para falar da escola mística dele, da transformação e etc. E aí começam a enfeitar o pavão mais do que é, e aí acaba criando um monte de situações, ok? Então, às vezes as pessoas acham que ler a Bíblia só é conveniente literal quando eles querem. Quando eles não querem, por exemplo, dízimo é literal, aí é literal, não é simbólico. Então, veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é aonde a gente tem que ter uma leitura socioliterária, ok? Socioliterária, levando em conta, mais uma vez, a semântica, levando em conta a filologia, ok? A língua escrita, o período. Você não faz uma leitura da Bíblia alienante, como se a Bíblia tivesse caído do céu ou fosse escrita por anjos. Não, foram escritas por pessoas que tinham interesses. Tá? Precisa entender isso. A Bíblia foi escrita por várias mãos, por quê? Porque tinham grupos em disputa. Existiam os judaítas e os israelitas. Os israelitas adoravam a El. Os judaítas traziam Javé. Ok? Por quê? Porque os israelitas estavam ligados mais aos cananitas. Então, quando você ouve falar de Ruach,
né? Você entende que esses sinais são a escrita que se tinha na época do paleo-hebraico, tá? Do próprio hebraico. Então, e isto aqui é a escrita suméria, que era cheia de símbolos. Eles queriam falar coisas, eles descreviam através de símbolos. Assim como também a origem do hebraico é exatamente simbológica, pegando figuras como a cabeça de um homem, né? O muro. Então eles queriam dizer determinada coisa, que aí é que está a raiz semântica das coisas. Ok? Dito isso, vamos aqui. Ó. Vamos ler aqui. Eu vou começar aqui o seguinte. Vamos analisar aqui mais um artigo. Onde exatamente o Ruach aparece pela primeira vez? Bem no começo. No segundo verso do Gênesis é descrito como pairando sobre a superfície das águas. O verbo da Bíblia indica pairar, típico das aves de rapina, que se deixam levar pelo vento sem mover as asas. Ok? Lembram desse desenho aqui, ó? Então você vem aqui, aí você mentaliza isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? A visão dos sumérios é essa aqui, ó. Ok? O Ruach. Tá? É como um pássaro planando sobre as águas. Pairando, planando. Tá? Entenda assim. Mas eu já mostrei aqui para vocês que tem muito a ver com isso aqui também. Ok? Ó. Imagina, né? Você está vendo uma nave, ok? Olha aqui. Ó, a outra, que eu já mostrei a vocês, aqui, ó. Planando sobre o mar. Imagina, né? Que eles estão vendo isso. Olha aqui outra imagem para facilitar a nossa compreensão. Imagine que eles estão vendo um equipamento como este. Tá? Um equipamento que está acima das águas. Olha só. O que é que você particularmente viria? Você vai ver, então, aí você tem um entendimento de que a Ruach era um equipamento que não tinha nada a ver com simbologias místicas. Ok? Não tinha nada a ver. Então vamos lá para o texto. Tá? Vamos ver o texto aqui. Outros versículos são ainda mais explícitos do que isso. Também descrito no livro de Ezequiel, onde é claramente afirmado que o Ruach viaja nos céus e que vem de uma direção precisa. Olha só, né? Vamos lá. Se estivesse realmente se referindo ao Espírito de Deus, essa localização geográfica precisa não seria apropriada, nem uma descrição tão precisa de seus movimentos. Okay. Tá? Vamos lá. E depois há os querubins e os serafins. Pequenos anjos. Não exatamente. Na Bíblia parece que encontramos dois tipos de querubim. O primeiro tipo é aquele que descrito como presente no topo da Arca da Aliança, tal. E tem o outro, da raiz hebraica, deriva o termo querubim, ou querubim. É muito reveladora, traz o tradutor, pois significa o ato de cobrir. Tá? Então, as palavras, por exemplo, Ruach e Gavod são como Ruach e Agavod, só que menores, né? Exatamente, máquinas voadoras de assento único sobre os quais Javé montou, sentado como num cavalo.
usando um desses querubins. Querubins eram naves menores, preste bem atenção mesmo. Javé vai mesmo à batalha levando Davi embora, salvando da morte certa, conforme narra o capítulo 22 do segundo livro de Josué, de Samuel, tá? Segundo livro de Samuel, tá? Então, aqui ele está falando da Ruach e está falando também da Gavote, que eu vou falar em outro vídeo, tá? Eu vou falar em outro vídeo sobre isso, tá? Vamos lá aqui pegar mais um pouco sobre a Ruach, tá? Essas carruagens celestes estão onipresentes nos chamados mitos, que fazem parte do patrimônio dos povos dos continentes da Terra. Os gregos falam sobre elas constantemente, assim como os romanos. Tácito, por exemplo, menciona os exércitos celestiais que aparecem nos céus acima de Jerusalém em 70, tá? Da era cristã, né? Da era comum. Também há referência de objeto voador nas obras de Júlio Obsequens. E, além da Bíblia, obviamente os textos religiosos hindus falam, e com muitos detalhes, das carruagens celestiais. Tá? Então, nesse contexto, olhe, é muito importante a gente, e aqui eu vou vir aqui num outro texto para mostrar isso para vocês, como é interessante, gente, a gente ter uma leitura bem ampla da Bíblia, né? Quando a gente começa a expandir a consciência e a percepção espiritual, essa leitura nos traz algo de muito alento, muito transformador. Diz aqui, ainda assim, talvez não seja supérfluo, tá? Vou grifar aqui para vocês perceberem, né? Ainda assim, aqui, ó, talvez não seja supérfluo terminar mencionando algo sobre o fascinante termo bíblico Ruach. Esse termo sempre foi traduzido como espírito, por influência da cultura grega e da chamada versão Septuaginta da Bíblia, que traduz por pneuma. O termo hebraico antigo, Ruach, na verdade tinha significado muito definido, concreto, pois significava vento, respiração, ar em movimento, vento de tempestade. E, em um sentido mais amplo, aquilo que se move rapidamente através do espaço aéreo. Aquilo que se move rapidamente através do espaço aéreo. Nas traduções bíblicas modernas, o termo Ruach é sempre traduzido como espírito, porque responde às necessidades espiritualistas da teologia monoteísta. Ok? Bem. No Antigo Testamento, porém, Ruach, tá? Ruach, no Antigo Testamento, tá? Porém, Ruach parece estar voando pelos ares, fazendo barulho e levando as pessoas a de um lugar para outro, com forte estrondo e manifestações visíveis, decolando e pousando em localizações geográficas específicas, em locais muito de maneira concreta. As duas passagens seguintes ilustram o que acabou de ser dito. Aí ele vai nos indicar, neste artigo, exatamente isso aqui, ó. O texto aqui está em Ezequiel 11:1. Olha o que diz. O Ruach me ergueu e me levou ao portão da casa de Javé, que dá para o leste. Ali à entrada da porta estavam 25 homens, e entre eles vi Jaazanias, filho de Assur, e Palatias, filho de Banaia. Vejam, o Ruach, olha aqui, ó, está em negrito, eu vou botar aqui. O Ruach me ergueu e me levou.
ao portão da casa. Não tem nada de espiritualismo nisso aqui. Tá? Porque os pregadores de hoje vão e dizem, olha, o Espírito nos arrebata, né? E nos leva. Em espírito eu fui arrebatado e fui a visitar e não sei o quê. Aí eles fazem viagens astrais e dizem que foram arrebatados pelo Espírito. Para você ver o grau de espiritualismo que envolve a cabeça desse povo. Ok? Olha aí. Então, eu fui arrebatado. Né? Em espírito, tal coisa assim. Ok? Então, é interessante a gente perceber, né, o quanto as leituras feitas de modo teológicas, monoteístas, com intenções esotéricas, espiritualistas, etc., levam as pessoas a determinadas práticas de fanatismo religioso. Ok? Isso é importante a gente dizer. Tá? Então, a Ruach, ou a Ruá, do ensino médio, indicava algo de muito concreto. Eu já mostrei para vocês aqui esse livro, do Raniero Cantalamessa, O Canto do Espírito. Ele vai exatamente falar sobre o Ruach. Tá? Então ele diz que em nosso termo aí, claro, ele vai fazer uma leitura teológica também, né? Ele vai dizer isso aqui. Vento sopro são, portanto, mais simples símbolo do Espírito Santo. Neste caso, o símbolo e realidade estão ligados tão estritamente que escondem sobre o mesmo nome. Para nós é difícil compreender a incidência que teve no desenvolvimento da revelação. O fato de, em toda parte, a Bíblia em que nós lemos vento, os padres também leram espírito. Tá? E em toda parte onde lemos espírito, os padres também leram vento. Tá? Não foi o Espírito Santo que deu nome ao vento. Agora isso aqui é interessante. Não foi o Espírito Santo que deu nome ao vento, mas o vento que deu seu nome ao Espírito Santo. Tá? Em outras palavras, o sinal precedeu o significado, porque na experiência humana o que vem primeiro não é o espiritual e depois o material, e se ao contrário, primeiro vem o material e depois o espiritual. Primeiro vem o material e depois o espiritual. Você está entendendo? Isso aqui é um pregador famoso. Li vários livros dele. Ele era pregador da Casa Pontifícia, ele pregava para o Papa. Então, o que vem primeiro é o significado material para depois o espiritual. Por isso que a leitura tem que ser primeiro literal e depois a leitura espiritual. Então, olha, o que deu nome ao espírito? O vento. Ruá. Então, o que vem primeiro, gente? Vem o material e não o espiritual. Não se faz leitura da Bíblia querendo extrair primeiro o espiritual e depois o material. Não, primeiro vem o material. O que é espírito? O que é Ruach? Ruach é vento. Ok? Ruach é vento. Então, onde está escrito vento, está escrito Ruach. Onde está escrito espírito, está escrito Ruach. Onde está escrito
Ora, eles, claro que nas traduções da Bíblia, aonde eles deviam colocar em todo canto onde aparece a palavra vento, a palavra ruach, mas eles não colocam. Então eles ficam ali colocando vento onde eles acham que se está falando de coisa material e espírito onde se acha que é algo da terceira pessoa da Trindade, etc, 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 etc. Ok? Mas o escritor está dizendo, primeiro vem o material e depois o espiritual. Não foi o Espírito Santo que deu nome ao vento, mas o vento que deu nome ao Espírito. Então, como é importantíssimo a gente ver essas coisas e perceber quanta leitura equivocada são feitas por aí. O outro texto também é descrito aqui em 2 Reis 2, 16, 17. Diz assim, ó, vejam, disseram eles, nós, seus servos, temos 50 homens capazes. Deixe-os ir, porque seu mestre, talvez o ruach do Senhor, ou o ruach de Javé, o tenha apanhado e o colocado em alguma montanha ou vale. Olha só, vou pegar aqui, porque está em negrito, mas eu vou colocar bem claro aqui para vocês. Olha só, talvez o ruach do Senhor o tenha apanhado e o colocado em alguma montanha ou vale. Como é que você imagina isso aí? Vamos lá, vamos imaginar vento. O vento pegou um redemoinho e levou e botou lá. Primeira conotação que nós haveríamos de dizer não tem sentido. Um espírito, uma coisa etérea, né? Pegou ele, arrebatou ele, levou ele e colocou lá em algum vale escondido. Parece isso no texto? Não parece. O que nos parece no texto? É que ruach é um objeto que vai pegar a pessoa e levar ela para determinado lugar e colocar ela num vale. É importante que a gente tenha bastante cuidado com determinadas coisas. Né? Com determinadas leituras. Por quê? Porque o ruach indica espaço. No ruach. Então eu estou dentro de algo. Ok? Depois começaram a chamar ruach hakodesh. Ruach santo. Ruach hakodesh quer dizer aquilo que é separado. O ruach separado. Depois deram conotação de Espírito Santo. A palavra santo também é uma outra categoria de palavra que tomou proporções completamente moralizantes, tá? Que santo fica significando pessoa pura, uma pessoa sem mancha nem culpa, não sei o que, de certos absurdos. Então eu vou procurar aqui já uma Bíblia para a gente fazer uma leitura, mas eu quero encontrar uma Bíblia muito interessante, que tem uma tradução muito boa, tá? Eu não sei se ela está por aqui, um Novo Testamento, tá? Mas seria muito importante a gente frisar o seguinte, tá? E eu vou pegar essa aqui mesmo, só para que a gente tente encontrar aqui
uma relação. Veja bem. Eu vou lá para o Novo Testamento. Não tem nada aqui marcado. Eu simplesmente lembro e vou no texto, tá, gente? Então, às vezes, demora um pouco para a gente encontrar, mas a gente encontra. Como eu gosto de fazer a leitura nessa Bíblia aqui, tá? Porque ela tem uma coisa mais literal, certo? Vamos ver aqui que diz... Vamos pegar aqui o capítulo 2, nascido, tal. A mensagem, né, que nós vamos ver aqui. Tá? Vou pegar aqui. E aqui eu vou ler o texto. Porque ele vai dizer o seguinte, tá? Jesus se aproxima de João para ser batizado, ok? E ele respondeu, tá? Versículo 16 diz assim, do capítulo 3. Ao ser imerso, saiu imediatamente da água, do Maim, tá? Do Maim. E o Chamaim, os céus, a atmosfera, o espaço aberto, tá? O ar, não tem nada a ver com o céu espiritual, se abriram sobre ele. E Yohanan viu o Ruach, olha só, viu o Ruach de Javé descendo como uma ioná e pousando sobre ele, como um pássaro, então desce, faz um sobrevoo. O Ruach de quem? Tá? O Ruach de Javé. Preste atenção nisso. Ok? Depois do batismo, o versículo 4 diz, então Yeshua foi levado pelo Ruach ao deserto. O Espírito levou. Aí o que é que se imagina? Se imagina que o Espírito é algo etéreo, o Espírito é uma entidade, é um ser, é um ente que disse, embora, agora eu vou te levar para o deserto. Vejam só como as leituras se atrapalham. Porque quando você entende o que a gente está lendo filologicamente, você vai entender que o que levou Jesus, o Ruach, leva Jesus para o deserto. O Ruach, este equipamento que é capaz de mover, de pegar pessoas, de levar pessoas para determinados lugares geográficos. Então, é muito mais fácil se a gente entender que o que levou Jesus não foi foi um vento, foi algo espiritual que pegou Jesus e levou, não, sabe, gente, é fantasiar demais. Você tem que ser bem concreto. Tá?
O texto aqui é um texto grego. Portanto, a palavra não é ruach que está aqui. Né? É pneuma. Então, a pneuma levou. Ok? Leva ele, tá? Aí depois, vamos ver. Eu vou mostrar outro texto aqui. Vamos ver aqui. Ele volta depois, né? Conduzido pelo Espírito. Ó, de novo, ó. Ele volta trazido pelo Espírito. Mas tem aqui, eu nem vou pegar todos os textos do Novo Testamento, mas vamos aos Atos dos Apóstolos, porque tem um texto aqui muito interessante. Eu não sei se encontrarei, né? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui, gente. Que essa Bíblia aqui ela é mais complicadinha de se encontrar os textos, tá? Eu vou pegar uma outra aqui mais tranquila para a gente ver se a gente encontra aqui, tá ok? Vamos pegar aqui eu tenho tantas Bíblias, né? Que tem Bíblia aqui que várias traduções, então vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui se a gente encontra, tá? Nós já vamos encerrar esse vídeo, mas eu quero deixar isso aqui mostrando para vocês que uma leitura correta da Bíblia mostra que a gente tem sido enganado ao longo do tempo, tá? Vamos ver aqui. Aqui eu vou ler um texto para assim, né? Aí, olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos 8. Tá? Filipe levantou-se, partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse, o Ruach disse, tá? Disse a Filipe, aproxima-te para bem perto desse carro. Filipe aproximou-se, olha, se o carro está em movimento, a carruagem, Filipe deveria vir correndo, né? Filipe aproximou-se, ouviu o eunuco lhe profetizar, perguntou-lhe, porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe, como posso, se não há quem me explique? Né? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Tá? Aí, olha só o que acontece. Continuando, eis a água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se crês de todo o coração, pode fazê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. O carro está em movimento. O Espírito diz, vai e acompanhe o carro. A carruagem. Tá? Aí mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe os batizou eunuco. Mal saíram da água, o Espírito, o Ruach de Javé, arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou sua caminhada. O Ruach de Javé arrebatou Filipe. Como é que você quer,
né? E aqui eu posso pegar nessa Bíblia aqui, Atos 8, tá? E quando saíram, olha aqui nessa Bíblia, aqui, nessa aqui, ó. E quando saíram das Maim, da água, o ruaque do soberano Javé arrebatou a Felipe para outro lugar. De modo que o crente fiel não ouviu mais, não conseguiu mais vê-lo. O ruaque de Javé pegou Felipe, levou para outro canto. Agora, faça uma leitura espiritual e você vai dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo, um ente, um ser, terceira pessoa da Trindade, se aproximou de Filipe, né? E aí pegou e disse: Filipe, acompanhe o carro que está aí. Aí Filipe começou a correr, acompanhando o carro. Imagine essa cena. E aí ele disse: o que está lendo? Eu vou parar. Então eu paro o carro e tal. Para o carro, entra no carro, na carruagem e depois, presta atenção nisso aqui, depois de todo o trabalho de Filipe, ele diz: bem, agora tem água aqui, vamos parar. Joga água no camarada, ele é batizado, e de repente o ruac de Elohim, ou o ruac de Javé, tá? O ruac do Elohim Javé arrebata Filipe. Vamos lembrar que o ruac era um objeto bem maior que a gabote. Ora, que tecnologia foi aplicada? Bora aqui, ó. Você já pensou? Vou aqui, bora aqui. Tem hora aqui que some. Olha aqui. Vamos lá, olha aqui. Isso aqui é muito maior que a gabote. Era uma tecnologia incrível. Essa tecnologia pegou Filipe. Essa palavra arrebatar tem uma conotação bem diferente, que seria muito mais plausível a gente dizer assim: abduziu, tirou. Né? Então, meus amigos, se a gente faz uma leitura literal, se a gente faz uma leitura crítico-textual, se a gente faz uma leitura acadêmica, levando em conta a semântica, levando em conta a filologia, nós vamos ver que, ainda que o texto grego dos evangelhos tenha tomado uma conotação muito diferente do Antigo Testamento, ainda assim este vínculo continua. Ok? Este vínculo continua. Ruach era o transporte dos deuses, era o transporte dos Elohim. Portanto, era também um transporte de Javé. O Ruach transportou Jesus para o deserto, depois trouxe Jesus de volta. O Ruach aparece lá no batismo e João vê
Vê o quê? O que é que João vê? Eu vi... Ele vê essa cena aqui, ó. Um pássaro, como um pássaro que estava pousando. Aí os espiritualistas, olha só, vão dizer que isso tem ligação com Gênesis 1, aonde o Espírito de Deus estava ali para criar. Que o Espírito ali, em Gênesis, era o Espírito feminino que incubava para que houvesse vida. Estava chocando os ovos. Porque essa conotação do pássaro, ok? Isso é uma leitura espiritualista. Mas quando você vai na raiz da coisa, tá? E você entende que o que esse escritor aqui falou é importante, tá? Porque ele diz: primeiro vem o material e só depois vem o espiritual. Raniero Catalamessa, o canto do espírito. Nós estamos falando de tecnologia. Nós estamos falando de seres. E basicamente a gente entende o Novo Testamento a partir do momento que a gente começa a fazer ligação com todo o resto, com toda a visão semítica do passado. Então, meus queridos, quero dizer a vocês o seguinte: vamos continuar neste canal a trazer boas mensagens, boas reflexões e análises importantes para que a gente expanda a consciência e a nossa percepção espiritual. Forte abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho de notificação. E até o nosso próximo vídeo.